Olá, bom dia, uma excelente sexta-feira para você. A gente abre a edição de hoje com um belo exemplo de honestidade. Imagina o que é ser um pedreiro, pai de 5 filhos e perder a carteira com R$ 5.750. Isso aconteceu em Januária, no norte de Minas. Um estudante de 12 anos encontrou a carteira. O final dessa história é o que você vai ver agora. Denilson, como todo brasileiro, trabalha, é pedreiro, dá um duro aí, se vira nos 30 para sustentar sua família, para viver, né, Denilson? Isso. E aí você foi do céu ao inferno, assim, em poucas horas. Explica pra gente como que foi essa situação. Olha, saí de casa com dinheiro, eu peguei o dinheiro, coloquei na carteira minha, aí fui para trabalhar. Quando eu cheguei no serviço, fui passar o dinheiro, R$10 pro rapaz que eu tava devendo ele. Aí quando eu boto a mão no bolso, aí eu sinto a falta da carteira. Aí já fiquei desesperado. Já peguei a bicicleta, vim pra casa caçando na estrada aqui. Aí cheguei em casa, fui na rede social, atrás, né, rádio, essas coisas, todo mundo ajudando. E como que essas pessoas conseguiram entrar em contato com você? Qual foi o método que eles utilizaram? Como que eles chegaram até seu número? Já que você disse que colocou a rede social toda, ficou mobilizada, rádio, e ninguém conseguiu encontrar a pessoa que estava lá sem nenhuma esperança, você que já tinha perdido toda a esperança, e aí a pessoa vem e entra em contato com você. Como foi isso? Na minha carteira, eu pego e escrevi lá, se perder, me liga, e coloquei meu número. E coloquei o nome da propriedade lá, do Papai Filho. Aí eles pegou, já viu que era meu. Aí eles já pegou, me ligou, mandou uma mensagem pra mim. E graças a Deus ocorreu tudo bem. E feliz demais, eu fui do inferno ao céu. E a gente tá aqui, gente, com o Simon. O Simon, ele estuda aqui, a gente tá até na praça aqui, a Praça Santa Cruz, ele estuda no colégio, na Escola Estadual Pio XII. O Simon tem apenas 12 anos e ele estava vindo para a escola e foi na hora que você encontrou a carteira, né, Simon? Foi. E aí, como que você fez na hora que você viu a carteira? Você abriu, você viu que tinha dinheiro? Eu não abri não, que já estava na beira, já estava mostrando que tinha dinheiro. E aí, quando você viu esse dinheiro, você chegou, trouxe para a escola, você não teve vontade de gastar o dinheiro? Não. O que passou na sua cabeça na hora? Passou na minha cabeça me entregar o dinheiro pro dono. E aí você chegou em casa e entregou a carteira para quem? Pra minha mãe. E aí ela entrou em contato com o Denilson? Foi. Minha prima. Sua prima, né? Você ficou feliz em ter devolvido o dinheiro e ter feito uma boa ação, Simon? Fiquei feliz. É isso aí, Denilson, o que você tem para dizer? O que você pode falar para o Simon, para as primas que estavam com ele, para essa família, pessoas boas, pessoas do bem? Olha, o que eu tenho para falar é agradecer muito a ele aqui, ó, agradecer de verdade, e as primas dele, a mãe dele, agradecer também a mãe dele, porque ensinou uma educação boa para ele, né? E tá ensinando, e ele abraçou essa ideia dela e fez ele ser um menino bom, já começar a ser um menino bom desde criança, né, desde pequeno. E a gente estava conversando aqui antes, o Denilson chegou a oferecer uma recompensa, não é isso, Denilson? Mas em mais uma boa ação, eles não aceitaram a recompensa, né? Foi, eu ofereci R$200 para eles não aceitou, eu insisti mesmo, eles não aceitaram, dei 100, eles não aceitaram, aí depois que ela pegou R$50, mas assim, difícil aceitar esses R$50, viu? Que bacana, né? Bons exemplos inspiram novos bons exemplos, é disso que a gente precisa. E agora o triste retrato da segurança pública do nosso país. Enquanto cai o número de mortes violentas no país, cresce o de assassinato de mulheres. Os casos de estupros também aumentaram no ano passado. Os dados foram divulgados em São Paulo durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As capitais brasileiras concentram 1/4 das chamadas mortes violentas intencionais. Hoje, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou seu anuário, que apontou uma queda de 10% em 2018 em relação a 2017. Apesar da diminuição, o número ainda é alto. 57.341 pessoas foram assassinadas em 2018. São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal foram os estados que registraram as menores taxas. E Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte e Pará, as maiores. O mapa da violência mostra ainda que 343 policiais militares e civis foram assassinados. A maioria foi morta fora do horário de serviço. O índice aponta o aumento de casos de suicídios entre agentes de segurança, 104 casos.
O que chama atenção no Anuário de Segurança Pública é a violência contra a mulher. Um exemplo é que o número de estupros aumentou 4% em 2018. Foram 180 casos por dia. Dos 66 mil casos registrados como violência sexual, mais da metade envolvia meninas de até 13 anos de idade, ou seja, 4 meninas violentadas a cada hora. Feminicídio também apresentou alta de 4%. Em 2018, foram 1.206 casos. A maioria das vítimas tinha entre 30 e 39 anos de idade. Em 8 de cada 10 casos, o autor foi o companheiro ou ex-companheiro. A violência doméstica também é outro dado preocupante, com 263 mil casos. A cada 2 minutos, um boletim de ocorrência é registrado em alguma delegacia no Brasil. A violência tem sido cada vez mais legitimada como uma forma de resolução de conflitos e a gente percebe que muito provavelmente isso tem se desdobrado e evidenciado primeiro dentro de casa, porque a gente viu o crescimento de diferentes indicadores de violência contra a mulher, né? São as agressões, são os feminicídios, são os estupros. E isso preocupa, mas de novo, a maior parte desses casos estão acontecendo dentro de casa, né? O que mostra o quanto o ambiente doméstico tende a ser tão violento para a mulher brasileira. Um assunto que ainda é tratado como tabu, o suicídio. São 800 mil casos por ano no mundo. Isso mesmo, um caso a cada 40 segundos. Por isso, todos os esforços para combater essa epidemia silenciosa são bem-vindos. Esse mês, o Brasil faz a campanha de conscientização Setembro Amarelo. As redes sociais se tornaram uma importante ferramenta na prevenção de casos, principalmente entre jovens, faixa etária que tem se tornado mais vulnerável. Difícil de entender, mas vou tentar te explicar. Por favor, tente se pôr no meu lugar. Mesmo em meio à multidão, me sinto sempre sozinho. Até dentro de casa eu sou um estranho. O som do rapper Das Quebradas, por pouco, não foi ouvido. DQ teve depressão e pensou algumas vezes em suicídio. A ideia está na letra e a história teve outro fim depois dele ligar para o 188, apoio voluntário de valorização da vida. A depressão é algo sério, é uma doença, saca? Então eu fiz para que tanto as pessoas que estejam passando por isso consigam ter o auxílio através do número 188, e as pessoas que estejam ao redor dessas pessoas que estão passando por depressão consigam entender, meio que diagnosticar, né? Pô, a pessoa está precisando de ajuda, não é frescura. Depressão não é frescura. Mas, infelizmente, muita gente não segue a trilha do DQ, de pedir ajuda, de dividir angústias e medos e retomar a vida após um período de depressão. O suicídio é a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos aqui no Brasil e a 2ª entre meninas de 15 a 19 anos. Os casos têm aumentado não só nessas faixas etárias aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. E é preciso falar sobre isso. Segundo a OMS, o aumento dos casos nas Américas foi de 6% entre 2010 e 2016. Quem trabalha com saúde mental garante que o suicídio é previsível e pode ser evitado a partir da leitura adequada de sinais. Este psiquiatra trabalha em um projeto que se valeu dos textos da escritora inglesa Virginia Woolf para mapear estes alertas. Com recursos de inteligência artificial, um algoritmo identifica mensagens que remetam risco. A ideia é que no futuro o recurso possa ser usado em um aplicativo capaz de analisar as mensagens de WhatsApp e em redes sociais. Esse algoritmo ele teve uma acurácia de 80%, ou seja, em 80% dos casos ele acertava qual era a carta que estava associada à tentativa de suicídio. A Virginia Woolf foi uma romancista que morreu se suicidando, ela se suicidou, ela tinha transtorno bipolar e tentou suicídio várias vezes durante a vida dela. E a gente pegou e fez então esse relato de caso, da Virginia Woolf, mostrando o potencial dessas técnicas de análise de texto para prever a tentativa de suicídio. O aplicativo Tá Tudo Bem já está disponível. Ele funciona como uma ferramenta de auxílio para a prevenção ao suicídio, além de informar sobre o tema e desmistificá-lo. Tereza reforça que vivemos dias de superficialidade e individualidade e que é preciso, com o apoio das tecnologias, um olhar mais sensível sobre o outro. Quando a gente olha um aumento significativo na faixa etária de 10 a 14 anos e entre os idosos,
acima de 79 anos. Então isso chama muito a atenção, né? Primeiro, o que acontece com os nossos idosos em termos de cuidado, né? De suporte social, de afetos, e o que acontece com as nossas crianças de 10 a 14 anos que já começam nessa faixa etária tão precoce a pensar na morte como uma solução para a dor, que na verdade nós estamos falando disso, né? De uma saída para lidar com dor, suicídio como saída para lidar com as suas próprias dores.